Desprezo de Trump pelo Brasil deixa a esquerda indignada e direita perplexa. A recente declaração de Donald Trump, na qual ele expressou um desprezo evidente pelo Brasil, ressoou intensamente nas esferas políticas e sociais do país. Essa situação, que poderia ser vista como uma mera questão diplomática, transformou-se em um ponto de discórdia entre a esquerda e a direita, revelando as tensões que permeiam o atual cenário político brasileiro. Lula, agora no comando do país, enfrenta um dilema complexo. Como reagir a um desprezo que não é apenas pessoal, mas que também reflete na imagem do Brasil no exterior? Este é um momento crucial que exigirá uma estratégia cuidadosa e ponderada. A declaração de Trump não é apenas uma ofensa pessoal. Ela simboliza uma desvalorização de um gigante sul-americano que tem buscado um lugar de destaque no cenário global. A indignação da esquerda é palpável, pois vê essa situação como uma reafirmação das políticas que desvalorizam a importância do Brasil, especialmente em um momento em que o mundo busca alianças mais robustas. Para a esquerda, o desprezo de Trump é uma oportunidade de criticar a administração anterior de Jair Bolsonaro, que em muitos aspectos se alinhou ideologicamente com o ex-presidente americano. A indignação que permeia a esquerda é um reflexo de uma luta mais ampla por reconhecimento e dignidade no cenário internacional. Por outro lado, a perplexidade da direita diante dessa situação revela um dilema interno. A base bolsonarista, que sempre se orgulhou de sua proximidade com Trump, agora se vê em uma posição desconfortável. A retórica do ex-presidente americano, que antes era vista como uma validação do governo Bolsonaro, agora se transforma em um fardo. Como os líderes da direita irão reagir a essa nova realidade? O que era uma relação de camaradagem se transforma rapidamente em um momento de reflexão e reavaliação. A direita, portanto, se vê dividida entre o desejo de manter suas convicções e a necessidade de se adaptar a um novo contexto político. Diante desse cenário caótico, Lula se encontra em uma posição única. Cabe a ele decidir se o Brasil deve se aproximar da China, uma potência que, ao contrário de Trump, tem se mostrado interessada em fortalecer laços comerciais e diplomáticos com o Brasil. A relação com a China é estratégica e, em muitos aspectos, pode ser uma oportunidade para o Brasil se reinventar no cenário global, especialmente em tempos de incerteza. No entanto, essa aproximação não vem sem seus próprios riscos e desafios. A esquerda, que tradicionalmente vê a China como um aliado, precisa considerar as implicações de uma dependência excessiva de uma potência que tem suas próprias agendas. A escolha de Lula pode ser vista como uma prova de fogo. Se ele optar por estreitar os laços com a China, isso pode ser interpretado como um afastamento dos valores ocidentais que muitos brasileiros, especialmente os da direita, prezam. Essa decisão pode levar a um aumento da polarização política, à medida que a direita tenta mobilizar suas bases contra o que pode ser visto como uma traição aos princípios democráticos e liberais. Portanto, Lula não apenas precisa avaliar as vantagens econômicas de uma parceria com a China, mas também como isso impactará seu governo e a unidade nacional. Com a esquerda indignada e a direita em estado de perplexidade, o futuro do bolsonarismo se torna um mistério. Para a base bolsonarista, resta torcer para que a mudança de humor de Trump seja favorável ao Brasil. A esperança de que o ex-presidente reconsidere sua postura pode ser um desejo, mas a realidade é que a política internacional é volátil e muitas vezes imprevisível. O bolsonarismo, que antes parecia ter uma conexão forte com o governo americano, agora se vê em uma posição vulnerável, necessitando de uma nova narrativa que possa unificar suas bases e dar sentido a um futuro incerto. Nesse contexto, a direita precisa encontrar novas formas de se afirmar no cenário político. Isso pode significar um retorno às suas raízes ideológicas ou uma adaptação à nova realidade política. O bolsonarismo, que sempre se pautou por uma retórica populista e polarizadora, terá que repensar suas estratégias de comunicação e mobilização. O apoio à mudança de humor de Trump pode não ser suficiente para sustentar uma base que agora se sente insegura e dividida. Em última análise, o desprezo de Trump pelo Brasil não é apenas uma questão de relações internacionais. É um reflexo das tensões internas que o país enfrenta. A indignação da esquerda e a perplexidade da direita revelam um Brasil dividido, onde as decisões de Lula serão cruciais para determinar o futuro do país. A escolha entre a China e o Ocidente, entre a continuidade do bolsonarismo ou uma nova era de diálogo e reconciliação, colocará à prova não apenas as habilidades políticas de Lula, mas também a resiliência da democracia brasileira.
com a política em constante mudança, o Brasil está em uma encruzilhada, e as decisões que forem tomadas agora moldarão implicações econômicas de uma aliança com a China. Nos últimos anos, a China emergiu como uma potência econômica global, desempenhando um papel fundamental no comércio internacional e nas cadeias de suprimentos. Para o Brasil, estabelecer uma aliança mais forte com a China não é apenas uma questão de alinhamento político, mas também de estratégia econômica, que pode trazer uma série de implicações significativas. À medida que o Brasil se encontra em busca de novos parceiros e oportunidades, é essencial analisar as consequências que essa aliança pode ter para a economia brasileira. Uma das implicações mais imediatas de uma aliança com a China seria o aumento potencial nas exportações brasileiras. A China é um dos maiores importadores de commodities do mundo, e o Brasil é um dos principais fornecedores de produtos como soja, minério de ferro e carne. Fortalecer os laços comerciais com a China pode resultar em acordos que garantam um aumento significativo das exportações brasileiras, beneficiando não apenas os grandes produtores, mas também as economias locais que dependem dessas indústrias. O aumento da demanda chinesa poderia, portanto, impulsionar o crescimento econômico em várias regiões do Brasil. Além disso, a China tem se mostrado um investidor ativo em infraestrutura ao redor do mundo, e o Brasil não é exceção. Através da iniciativa do Cinturão e Rota, a China tem investido em projetos de infraestrutura em diversos países, incluindo estradas, ferrovias e portos. Uma aliança com a China poderia facilitar a entrada de investimentos diretos, permitindo que o Brasil modernizasse sua infraestrutura, o que é crucial para a competitividade econômica a longo prazo. Esses investimentos não apenas criam empregos, mas também melhoram a eficiência do transporte e da logística, beneficiando todos os setores da economia. No entanto, essa aliança não vem sem desafios. Um dos principais riscos é a crescente dependência econômica do Brasil em relação à China. Embora o aumento das exportações e dos investimentos possa parecer vantajoso, a dependência excessiva de um único parceiro comercial pode tornar a economia brasileira vulnerável a flutuações no mercado chinês. Se a economia da China enfrentar dificuldades, isso pode rapidamente impactar o Brasil, levando a uma instabilidade econômica indesejada. Portanto, é fundamental que o Brasil busque diversificar seus parceiros comerciais, mesmo enquanto busca fortalecer os laços com a China. Além disso, a competitividade dos produtos brasileiros pode ser afetada pela presença crescente de produtos chineses no mercado local. A entrada de produtos mais baratos pode prejudicar os setores industriais brasileiros, que não conseguem competir em termos de preço. Isso poderia resultar em desemprego e fechamento de empresas, especialmente em indústrias que não estão preparadas para enfrentar a concorrência externa. Assim, é crucial que o Brasil desenvolva políticas de proteção e incentivo à indústria local, garantindo que a aliança com a China não leve a um desmantelamento da capacidade produtiva interna. Outra implicação importante de uma aliança mais próxima entre Brasil e China é o impacto nas relações regionais e geopolíticas. A aliança com a China pode alterar o equilíbrio de poder na América Latina, levando a uma rivalidade com os Estados Unidos, que tradicionalmente tem exercido influência na região. Isso pode resultar em uma nova dinâmica nas relações diplomáticas e comerciais, à medida que o Brasil busca afirmar sua autonomia e diversificar seus parceiros. Essa mudança de foco pode provocar reações adversas de outros países da região, que podem ver a aproximação do Brasil com a China como uma ameaça a seus próprios interesses. Portanto, enquanto o Brasil busca fortalecer sua posição econômica, é essencial que mantenha um diálogo aberto e construtivo com seus vizinhos e outros parceiros internacionais. O equilíbrio entre a busca por novos mercados e a manutenção de boas relações regionais será crucial para a estabilidade econômica e política do Brasil. A aliança com a China oferece oportunidades significativas para o Brasil, incluindo aumentos nas exportações e investimentos diretos que podem impulsionar a economia. No entanto, é fundamental que o Brasil aborde essa relação com cautela, reconhecendo os riscos associados à dependência econômica e às mudanças nas dinâmicas regionais. O futuro da economia brasileira dependerá não apenas da capacidade de aproveitar as oportunidades que a aliança com a China pode trazer, mas também de como o país gerenciará os desafios que surgem desse relacionamento. É um momento crucial na história do Brasil, onde as escolhas feitas agora moldarão o caminho a seguir em um mundo cada vez mais interconectado e complexo. Impacto da aliança com a China na relação Brasil-EUA. O Brasil, como uma das principais economias da América Latina,
tem historicamente mantido uma relação complexa e multifacetada com os Estados Unidos. Essa relação tem sido marcada por momentos de cooperação e tensão, e a possibilidade de uma aliança mais forte com a China pode ter implicações profundas nas dinâmicas entre Brasília e Washington. À medida que o Brasil busca expandir suas parcerias econômicas, é crucial entender como essa aproximação com a China pode afetar suas relações com os Estados Unidos. Uma aliança mais estreita entre Brasil e China pode sinalizar uma mudança significativa na dinâmica geopolítica da América Latina. Os Estados Unidos, que historicamente consideraram a região como parte de sua esfera de influência, podem ver essa nova aliança como uma ameaça aos seus interesses. A crescente presença da China, tanto em termos de investimentos quanto de comércio, pode levar a uma reavaliação das estratégias dos EUA em relação ao Brasil e à América Latina como um todo. Essa mudança pode desencadear uma competição mais acirrada entre as duas potências, com os EUA buscando reafirmar sua influência na região, através de iniciativas diplomáticas e econômicas. Além disso, a aproximação do Brasil com a China pode provocar uma resposta dos Estados Unidos, que historicamente tem utilizado sanções e pressões diplomáticas para conter o crescimento de influências adversárias. Essa dinâmica de competição geopolítica pode resultar em uma maior polarização nas relações internacionais, onde o Brasil se vê em uma encruzilhada, tendo que escolher entre alinhar-se com a crescente potência asiática ou manter uma relação estreita com os EUA. A aliança com a China pode ter impactos diretos nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. À medida que o Brasil fortalece seus laços comerciais com a China, pode haver uma diminuição na dependência do mercado americano. Isso pode ser visto como um movimento estratégico para diversificar as parcerias comerciais, mas também pode criar tensões com os EUA, que podem interpretar essa mudança como uma diminuição do seu papel como parceiro comercial preferencial. Os Estados Unidos podem responder a essa dinâmica buscando renegociar acordos comerciais ou introduzir barreiras tarifárias para proteger seus próprios interesses econômicos. Essa situação pode resultar em uma complexa teia de relações comerciais, onde o Brasil precisa navegar cuidadosamente para equilibrar os interesses de ambos os lados. O aumento das exportações para a China pode ser atraente, mas isso não deve obscurecer a importância histórica e econômica dos Estados Unidos como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Além das questões econômicas, a aliança com a China também pode ter repercussões nas esferas política e de segurança. O Brasil, ao se aproximar da China, pode ser visto como um aliado em potencial nas iniciativas globais de segurança e política externa da China, o que pode alarmar os Estados Unidos. A questão da segurança cibernética, por exemplo, pode se tornar um ponto de tensão, pois os Estados Unidos da América têm expressado preocupações sobre as tecnologias chinesas e sua influência em sistemas críticos. Além disso, a posição do Brasil em fóruns internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU e o G20, pode ser influenciada por sua aliança com a China. A crescente influência da China em assuntos globais pode levar o Brasil a adotar uma postura mais alinhada com os interesses chineses, o que pode ser visto como uma mudança de lealdade pelos Estados Unidos da América. Essa nova dinâmica pode resultar em um aumento das tensões diplomáticas, onde o Brasil precisa equilibrar suas relações com duas potências globais, em busca de influência. Em suma, a aliança com a China pode ter um impacto profundo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. As mudanças na dinâmica geopolítica, os impactos econômicos e comerciais e as repercussões políticas e de segurança são fatores que o Brasil deve considerar cuidadosamente. A necessidade de diversificar parcerias é compreensível, mas o Brasil deve navegar nesse novo território com cautela, reconhecendo que as decisões feitas agora podem moldar seu futuro nas complexas relações internacionais. A habilidade do Brasil em equilibrar seus interesses e manter um diálogo aberto com ambas as potências será crucial para garantir um futuro próspero e estável na arena global. Precedentes históricos de alianças semelhantes. Lições para o Brasil e a China. Ao considerar a possibilidade de uma aliança mais estreita entre Brasil e China, é útil examinar precedentes históricos de relações semelhantes entre países que se uniram em contextos de mudança geopolítica. Alianças estratégicas, no passado frequentemente moldaram não apenas as relações bilaterais, mas também influenciaram as dinâmicas regionais e globais.
Compreender esses precedentes pode fornecer valiosas lições e insights sobre como a aliança Brasil-China pode se desenvolver e quais desafios podem surgir. Um dos exemplos mais notáveis de uma aliança estratégica é a Aliança Sino-Soviética que emergiu após a Segunda Guerra Mundial. A China, sob a liderança de Mao Tse-tung, e a União Soviética, sob Joseph Stalin, formaram uma parceria com base em ideais comunistas compartilhados e interesses estratégicos mútuos. Essa aliança não apenas fortaleceu a posição da China no cenário global, mas também teve um impacto significativo nas relações internacionais. A cooperação militar e econômica entre os dois países ajudou a China a se modernizar rapidamente e a se tornar uma potência regional. No entanto, essa aliança também teve suas complicações. Com o tempo, divergências ideológicas e disputas territoriais levaram a um rompimento entre os dois países na década de 1960. O colapso da Aliança Sino-Soviética ilustra como alianças baseadas em ideais comuns podem ser vulneráveis a mudanças nas circunstâncias políticas e ideológicas. Para o Brasil, essa história serve como um alerta sobre a necessidade de atenção constante às dinâmicas de poder em mudança e a importância de manter uma abordagem flexível nas relações internacionais. Outro exemplo relevante é a aliança entre os Estados Unidos e o Japão após a Segunda Guerra Mundial. Essa aliança foi fundamental para a reconstrução do Japão e para a estabilização da região do Pacífico. Os EUA forneceram apoio militar e econômico ao Japão, enquanto o Japão se tornou um aliado estratégico na contenção da influência soviética e, mais tarde, da China. A relação entre os dois países evoluiu para um forte laço comercial e militar que perdura até hoje. A experiência da aliança EUA-Japão destaca a importância de ter uma base sólida de interesses comuns e de cooperação mútua em áreas como segurança, comércio e tecnologia. O Brasil, ao considerar uma aliança com a China, pode aprender com essa dinâmica, buscando estabelecer uma relação que não apenas se baseie em interesses econômicos, mas também em um compromisso com a segurança e a estabilidade regional. Essa aliança pode servir como um modelo de como um país pode se beneficiar de uma parceria estratégica sem comprometer sua autonomia. Nos últimos anos, várias nações da América Latina, como Argentina e Venezuela, também se aproximaram da China em busca de apoio econômico e investimentos. Essas alianças foram frequentemente motivadas pela necessidade de diversificação das relações comerciais e pela busca de financiamento para projetos de infraestrutura. A China, por sua vez, viu essas oportunidades como uma maneira de expandir sua influência na região. Entretanto, essas parcerias também enfrentaram desafios. A crescente dependência econômica da China levou a preocupações sobre a soberania e a capacidade dos países latino-americanos de manter sua autonomia em meio a pressões econômicas. O caso da Venezuela, que se tornou altamente dependente do apoio chinês, ilustra como uma relação desequilibrada pode levar a uma crise de governança e a dificuldades econômicas. O Brasil deve estar ciente desses riscos ao desenvolver sua própria aliança com a China, garantindo que a parceria seja mutuamente benéfica e não resulte em uma dependência excessiva. Os precedentes históricos de alianças estratégicas oferecem lições valiosas para o Brasil ao considerar uma parceria mais estreita com a China. A experiência da Aliança Sino-Soviética mostra a vulnerabilidade de relações baseadas em ideais compartilhados, enquanto a Aliança EUA-Japão ressalta a importância da cooperação mútua em diversas áreas. Além disso, as experiências de outros países da América Latina com a China destacam a necessidade de cautela em relação à dependência econômica. À medida que o Brasil avança em direção a uma aliança com a China, será crucial para o país equilibrar os benefícios econômicos com a necessidade de manter sua autonomia e diversificar suas parcerias. O futuro dessa relação dependerá da capacidade do Brasil de aprender com o passado e de navegar cuidadosamente nas complexidades do cenário geopolítico contemporâneo.